oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. É o sangue que derramou, pelo sangue que salvou, derramou como pregador no Calvário. O Cordeiro que tirava o padecer na cruz do mal e oferece graça dá no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue da presença, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Vamos ainda que está consumindo. Vai sair passando a primeira parte. Nosso pastor do Brasil. Bem, 196. Já achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa. E quem deseja mesmo terá a rosa de Saron preciosa. Entre mais beleza será. No vale sombra de morte, nas alturas de glória, aleluia. Esta rosa
paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora está bom para começar agora, mas a gente vai fazer uma leitura, deixar um registro, então. E já é o pastor Marcos logo já está já assumindo. Na primeira carta que João escreveu, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 7 ao 10. Glória a Deus. Deus é bom. Precioso é Jesus. Eu gosto desse hino. Aí fala que o pastor Marcos falou. Tem gente que classifica o hino como hino de velório, né? Só mais. Fazer o quê? Eu gosto desse hino, então eu sei para sempre está morrendo alguém, está no velório, cantar. Só pode cantar em velório. Porque tem hino que a gente gosta, fala que é hino de velório, o que eu faço? E é bem, esse hino é muito bonito. Precioso para nós tem que ser Jesus. Terça-feira o Senhor falou forte sobre exclusividade, né? Como é importante termos o Senhor como o mais precioso na nossa vida. E aqui esse texto de João fala assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Glória a Deus. Essa colocação do verso 9, eu vou repetir na minha versão. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A versão ali fala que não peca. Na verdade, te digo, eu e você pecamos. Nós temos que ter entendimento disso. Agora, o que eu e você não fazemos? Viver pecando. É lógico que a gente pode falhar. É porque a gente às vezes classifica como pecado, ou pelo menos considera uma consciência mais imatura, pecar o quê? Adultério, matar, roubar, coisas que são realmente perceptíveis como pecado. Mas não classifica como pecado o enganar, fingir, ou mentir, ou fazer alguma coisa que você vai, de certa forma, estar contrariando a orientação da palavra. E a Bíblia mostra que isso é pecado também. Até a intenção na mente já te gera como um pecado. Então é importante entender que nós, infelizmente, temos a possibilidade de pecar. O que nós não podemos ter, a possibilidade de viver na prática do pecado. Temos que ter uma consciência em Cristo de que nós erramos, então temos que nos arrepender, mudar a atitude, porque essa é a demonstração clara de que temos uma nova vida em Cristo. A forma como nós lidamos com aquilo que o adversário tenta pôr diante de nós. Por isso que fala. Para isso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Diz lá no verso 9 ainda. Não pode viver pecando, porque ele está nascido em Cristo. Nós temos que viver, temos que andar, temos que, sobretudo, demonstrar uma forma diferenciada de vida em Cristo. E como é que eu faço isso? Vindo na igreja todo dia? Glória a Deus, é bom. Cantando, orando todo dia? Sim, com certeza. Mas vigiando e não pecando. Então, quando um cristão entende essa possibilidade e não se submete a essa, digamos, falha que infelizmente ainda está entranhada nessa nossa carne, nós estamos mostrando diante de Deus que somos dispostos a viver a nova vida em Cristo. Não é fácil, porque, como eu disse, tem pecados que nós às vezes passamos de batido, né? não consideramos como se algo tão impactante, mas que a palavra, por mostrar que é errado, nós temos que evitar também. Amém? Que possamos mostrar que a prática do erro não faz parte da nossa vida. E isso não é obra do acaso, não é nem obra do Espírito Santo. Sabe disso? Não é. É decisão pura e simplesmente nossa. Eu peco se eu decidir. Se eu decidir não pecar, eu não peco. Por quê? Porque eu vou andar no temor do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. A partir dessa quinta-feira, toda vez que eu
fazer aqui uma leitura de reflexão. Por que isso? Porque aquilo que eu falei no início, esse trabalho tratado vai ser lançado aí para o mundo. E é uma palavra que pode ajudar, né? É uma reflexão que pode ajudar muitos. De repente, precisa realmente de uma palavra, a gente, é tanta coisa aí fora, né? Tantas pessoas aí, que de repente precisam apenas de um acalento, de um abraço, de um aperto de mão, de uma atitude de uma pessoa assim, que de repente vai a ela e talvez um sorriso. Isso levanta, né? Isso ajuda. E a gente sabe que a coisa não tem sido fácil. E a reflexão de hoje é a seguinte: a vida é feita de pequenos passos, não de grandes saltos. Cada atitude simples, levantar cedo, cuidar de si, sorrir, agradecer, já é uma vitória. Não espere o momento perfeito, construa o momento com aquilo que você tem hoje. Confie. Deus já preparou coisas lindas para você, basta caminhar com fé e coragem. Lembre-se, você é mais forte do que imagina e merece tudo de bom que sonha. Amém? Pastor Marcos, vamos orar com o pastor. Graças a Deus. Eu vou subir essa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Quero te agradecer, ó Deus amado, por mais esse momento em que vamos estar aqui, ó Deus amado, meditando na tua palavra. Aí, teu servo, teu Gil, que também tem nos ajudado bastante, ó Deus bendito, também nas tuas mãos, e que o teu Espírito Santo possa nos visitar, que o teu Santo Espírito possa usar, que o teu Santo Espírito possa fazer a tua visitação, para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos sentir a sua presença, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, Glória a Deus. nós estávamos meditando na semana passada, referente ao capítulo 4 de 2 Coríntios, e aí agora eu fiz uma pequena parte introdutiva no capítulo 5 de 2 Coríntios, e eu quero fazer a leitura do mesmo, para nós, de fato, fazermos aí um mergulho na palavra, irmãos, porque a palavra, ela gera fé aos nossos corações, e quando nós temos fé na pessoa de Jesus, na sua palavra, nós não nos embaraçamos com as coisas desse mundo que nos leva a estar contrariando a Deus, porque tudo que fazemos que contraria a Deus se torna pecado. O capítulo 5, eu vou fazer a leitura desses versos, e aí nós vamos fazer uma reflexão expositiva, irmãos, nesse capítulo, que é muito interessante. Então diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 10, eu leio aqui na tela, vamos lá. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados luz, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vistas, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausente. Fecho no 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glória a Deus. Quantas informações nos é dada, irmãos, através de alguns versículos, para nos trazer expectativa e esperança, irmãos. E fazendo a leitura, o versículo 8, ele me chamou a atenção aqui, né? Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. A fé, a confiança, a certeza de que ao sairmos daqui, irmão, nós nos encontraremos com o Senhor, fez com que esse homem ele nos trouxesse essa revelação, ao qual certamente ele também tinha a mesma esperança, expectativa, irmão. Mas temos confiança, porque quem confia crê, né? E desejamos, eu repito, antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, esse corpo que nós valorizamos tanto e temos que valorizar, mas não ao ponto de sufocar a alma, irmãos, não podemos de forma alguma. Aqui, irmãos, nós vamos fazer uma observação sobre a habitação celestial e a vida pela fé, né? É curioso, irmãos, nós lemos sobre essa habitação celestial, me fez fazer uma rápida reflexão e observação na nossa expectativa de vida. Sabia, irmãs, que a expectativa de vida para as irmãs, para as mulheres do Brasil é de 79 anos e para os homens é de 73? Tem alguns aí que já estão no lucro, né? E tem outros que estão dentro da expectativa, né? Por que essa expectativa? Por que eles fazem essa medição? Por conta da previdência, por conta da mortalidade. Então eles vão fazendo uma medição o quanto as pessoas estão vivendo por conta de saneamento básico, por conta de uma boa acomodação, de salário per capita, né, que é dentro de uma família. Então eles criam uma expectativa de vida. E é curioso, irmãos, olha que interessante. Na década de 60, a expectativa de vida dos dois gêneros era de 52 anos. Olha como é que nós evoluímos. Por quê? Porque na década de 60 nós não tínhamos um saneamento básico que nós temos hoje. Tinha uma mortalidade infantil gigante. Por quê? Porque não tinha vacinas. Então morria muitos jovens, muitas crianças, anciãos. Por quê? Porque nós não tínhamos o atendimento de saúde como nós temos hoje. Ou seja, a palavra parece que se cumpriu, né? A ciência é fundamental, irmãos, para a sobrevivência dessa matéria humana. O que a ciência faz? O conhecimento, as pesquisas, os estudos, e aí cria-se as medicações, os suplementos, e as pessoas acabam vivendo mais. Isso, em parte, para o governo não é bom, porque ele vai ter que disponibilizar imagina, né? Olha a expectativa de vida, irmãos, 79 anos da mulher e 73 do homem. Quanto que o governo vai ter que desprender de tudo aquilo que ele tirou de nós, mês a mês, previdência, e agora tem que devolver. Então, para eles seria bom que morresse, porque eles não teriam tanto custo a dispor da população. Então, é preocupante. E aí, a massa populacional
ela cresce e, irmãos, e a máquina tem que funcionar, para não haver fome, para não haver falta de nada, né, da alimentação. Então é um negócio assim que, a nível de administração governamental, é meio que maluco, né? E irmãos, e a gente faz uma observação desse aumento de expectativa de vida, e é interessante, porque o homem faz planos e planos. Quantos? Eu vou aposentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sabendo de que, mesmo com todas essas expectativas, irmãos, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, porque muitos podem morrer depois, ou antes, ou a qualquer momento. Só que, lógico, isso aí é uma medição que todo o país faz. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui? De que, pelo menos, boa parte que está aqui dentro já está no segundo tempo. Teve o primeiro tempo, o segundo tempo. Nós estamos ali no segundo tempo, o pastor Wesley, mas diríamos que ali nos 15 minutos, 20 minutos, né? Aí, está na creche. Quem está na creche? Quantos anos você tem, mano? Eu estou com 67. Você está nos 30 minutos do segundo tempo, está tranquilo ainda. Então, irmãos, para quem tem um bom entendimento do que eu estou falando aqui, eu estou assimilando aí uma situação com outra. Então é para nós pensarmos em ter uma vida, irmãos, voltada para o Senhor. Às vezes eu vejo que o homem, ele tem aquele negócio de ser imediato, de querer, eu vou ter, eu vou alcançar, e vou, esquece da sua vida que ela pode ser ceifada em questão de segundos, e ele partir daqui para a eternidade, para os braços do Senhor. Calma aí, pastor, mas isso aí não é meus planos. Pois é, mas deveria ser. Nosso primeiro plano deveria ser, porque quando Paulo ele começa a escrever isso aqui, ele mostra um desejo. Nós vamos fazer umas leituras aqui, ele mostra um desejo, uma ansiedade. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você se afasta do sistema, das coisas que aqui nos leva a se distanciar de Deus. Então, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos distanciamos das coisas que nos leva, repito, a distanciar de Deus. E as cartas de Paulo, seja elas qualquer uma, sempre tem uma menção sobre isso. E nós deveríamos ter, irmãos, de fato, a mesma preocupação. Porque percebe-se que aqui ele está falando do que? Do desfazer dessa capa, dessa cabana, dessa casa, e ele fala assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício sólido. Porque o que é um tabernáculo e o que é um edifício? Um edifício, nós sabemos que ele é bem construído, bem edificado, de forma alguma. Então ele fala assim, ele faz uma comparação, né? Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então, ele começa a mostrar, irmãos, que a vida ela não está, a nossa vida, ela não está presa aqui. E é isso que nós temos que, irmãos, deixar na nossa vida, trazer alegria, certeza, convicção, porque o melhor de Deus está por vir. Ou seja, o melhor de Deus está para vir, e é no porvir. O melhor de Deus, irmãos, não teremos o melhor de Deus aqui. O melhor de Deus aqui, o que seria? Para mim, o melhor de Deus aqui seria nós estarmos reunidos, louvando, adorando, e aquela graça de Deus descendo. E nós temos essa mesma graça em família, ambientes que passamos. Esse é o melhor de Deus. Porque ter o melhor de Deus como bens, como material, isso se torna supérfluo para nós. Pelo menos não deveria ter tanta importância. Então, o melhor de Deus para as nossas vidas, enquanto estivermos aqui, é a sua graça, porque a sua graça, ela vai gerar nas nossas vidas, irmãos, certeza de vida eterna, certeza de que aquilo que o ouvido não ouviu e nem os olhos viu, está guardado, e é para aqueles que têm a esperança de participar, porque Deus certamente vai assim trazer a revelação.
Então vamos lá, dentro do que nós vamos tratar aqui, irmãos. Diz aqui, a fragilidade presente e agora futura, é o que ele descreve aqui, né? Paulo contrasta a fragilidade da vida terrena com a certeza da vida eterna. Ele faz um contraste da fragilidade da vida terrena com a certeza da vida eterna. Irmãos, eu sou muito apegado nisso. Pastor, você não sabe como é que eu sou apegado a esse contato imediato que temos aqui e ao desligar disso aqui para a eternidade. Eu sou assim fascinado de como isso vai acontecer, porque eu digo e repito, os irmãos ouvindo aqui, eu era um medroso, tinha um medo na minha adolescência terrível de morrer. Então, por conta disso, depois que eu conheci a palavra, agora eu falo, como é que pode, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, e eu costumo dizer que eu tinha medo, agora a morte tem medo de mim, ela que corre de mim, porque Deus fala assim, não é o tempo ainda, não é o tempo, porque a morte e a vida estão na mão de Deus, ele que fala assim, acabou, continua. Então eu nem me preocupo, porque para mim hoje é lucro. Então, e a Bíblia fala muito disso, por quê? Porque a palavra de Deus, ela quer gerar em nós fé de que nós vamos viver para sempre. E se tem um texto que eu sempre me lembro, irmãos, e foi o próprio Jesus que ele trouxe os seus mais íntimos, que seria ali Maria, que seria ali Marta, naquela situação de Lázaro, que eu gosto muito, sempre me vem ao coração, e aí eu insisto nessa leitura, e ela é gravada no meu coração, porque aqui Jesus ele deu esse norte para todos nós, né? Para mim, em específico, pelo medo que tinha, e hoje mais não. Então, se você pegar o capítulo 11 de João, no Evangelho de João, capítulo 11, o que nós vamos ver lá? Nós vamos ver a morte e a ressurreição de Lázaro. Mas eu só quero ler aqui o que Jesus fala quando ele está conversando com Marta, irmãos. Nós temos que ter uma alegria de viver aqui, mesmo que em luta, enfermidade, morte, diríamos que com uma enfermidade mortal, mas com aquela alegria, certeza. Por quê? Por conta disso aqui. Então, olha o que Jesus disse aqui, aquele diálogo de Marta e Jesus, o 21, ele diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus tu concederá. Marta falando para Jesus. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Marta conhecia a Bíblia, hein? Marta conhecia a palavra, hein? Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí vem o ponto-chave. Aí Jesus fala assim, no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele fez essa indagação para ela. Crê tu nisso? Então, irmãos, olha que interessante, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, nós estávamos mortos, ainda que esteja morto, viverá. Porque a palavra do Senhor, ela é espiritual. Então, Jesus não estava preocupado com Lázaro, porque sabia que Lázaro iria levantar. Jesus estava preocupado com os demais que estavam ali. Então ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele cumprimenta, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Estávamos mortos, e o Senhor, irmãos, nos deu vida. E aí ele diz, todo aquele que vive, nós estamos hoje vivos, e crê em mim, nunca morrerá. Quando eu entendi isso aqui, nunca morrerá, a morte, ela foi vencida de fato na cruz. Então eu não vou morrer mais, eu não vou ver mais a morte. Ou seja, eu vou passar desse corpo à vida eterna. Então é o que o apóstolo Paulo está
da perda, no momento da enfermidade, tanto de terceiros como nós mesmos. E aí, passar por esse momento confiando no Senhor. Então, ele ensina que as aflições presentes são passageiras e que o cristão possui uma morada celestial garantida pelo Espírito Santo, o que o motiva a viver de modo a agradar a Cristo. Então, nós temos motivações, irmãos, de viver para agradar a Cristo. Quais são essas motivações? A certeza da vida plena, eterna na presença do Senhor. As aflições, nós passamos por cima delas por conta de que nós vamos tratar aqui, nós temos aqui uma garantia de Deus na nossa vida, quando ele fala do penhor do Espírito Santo, né? Então, a tenda terrestre, que é essa casa, o corpo humano atual é comparado a uma tenda, ou seja, um tabernáculo, que é temporário, frágil, sujeito ao desgaste, ao sofrimento e ao desabamento, ou seja, à morte. Já o edifício, em contraste com a tenda, o corpo da ressurreição é um edifício, uma casa sólida, não feita por mãos, mas eterna, no céu. É o contraste que ele faz, né? O 2 e 4 ele fala do gemido da expectativa. Gememos nesse corpo atual, não por um desejo de simplesmente morrer. Porque quem tem desejo de morrer? Ninguém tem desejo de morrer. Por mais que nós falamos da morte, não temos desejo, mas é o que o texto diz aqui, de ser despido, né? Mas pelo anseio ou seja, da plenitude da imortalidade, ou seja, que é o revestimento dessa nova casa que nós diríamos que teremos, né? Porque nós temos hoje uma casa, um tabernáculo, e aí esse corpo passará por uma transformação, né? E aí às vezes, né, há quem pensa, e aí há uma discussão teológica, na casa do meu pai há muitas moradas, né? E aí às vezes a gente costuma fazer observação, né? Será que Deus pensa que nem o homem, né? De fazer morada, para o homem chegar lá e entrar, fecha a porta, tranca. Foge dessas coisas, irmãos. Deus ele vai pegar o imortal, o mortal vai tornar imortal, vai pegar o corruptível e tornar incorruptível, e vai nos dar vida, irmãos, eterna, dentro de um novo corpo que ele vai nos dar. E eu fico tentando, e jamais com a minha faculdade limitada vou chegar ao entendimento de como será isso. Não sei, de forma nenhuma. Há quem se arrisca a dizer, mas não tem, porque a nossa faculdade mental ela foi diminuída por conta do pecado, então nós não temos como alcançar a entender. Mas uma coisa é certa, Deus tem tudo isso pronto. Então ele fala dessa expectativa, né? Quando ele fala aqui, o versículo 2, é por isso que também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Olha que maravilha, né? Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, irmãos, é algo que não se trata tanto. Eu não sei por que nós não tratamos isso, né? A gente trata de tanta coisa. E eu digo, por que eu digo que nós temos que tratar disso? Porque nós estamos no segundo tempo. Uns está ali nos 15 minutos, outros na meia hora. Tem vezes que já está no tempo complementar. Passou os 45 minutos e ele está no tempo complementar. Era para ter. Está na prorrogação. Então, e aí quando tem prorrogação, já foi uma prorrogação, foi os 15 minutos mais 15, e não tem muitas vezes decisão imperativa, não. Então, irmãos, a coisa era para trazermos uma atenção maior, porque o que tínhamos que fazer, referente a nós mesmos, já fizemos. Agora nós temos que fazer, de que forma? Em prol do reino, de que Jesus seja visto, seja glorificado através das nossas vidas, das nossas ações, né? Então, vamos lá, ver alguma comparação. O irmão
que ele faz, um dos amigos de Jó, e ele faz uma observação concernente a este corpo, né? Então, o 19, o que diz? O Jó 4,19. Ele diz assim, eu leio até um pouquinho antes, né? O 17 diz assim, de Jó 4: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? O 18: eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontram loucura. O 19: quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como traça. Aqui ele estava mostrando a fragilidade do corpo, mostrando, ele faz, respondendo a Jó, mostrando a fragilidade desse corpo, fazendo essa comparação. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver Pedro também fazendo uma menção, no capítulo 1 e no versículo 13 e 14, o versículo 12 de 2 Pedro, versículo 12 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, o 12: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibas, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Então, Pedro, ele mostra também que esse tabernáculo, ele vai passar, né? Essa habitação, ela é terrena e é frágil. E aí, a gente também percebe aqui o anseio pela redenção final. O apóstolo Paulo, ele fala desse anseio também quando ele escreve a igreja de Roma, né? No capítulo 8, versículo 23, capítulo 8 de Romanos, versículo 23, irmãos, não repara, mas é que eu gosto de passear, eu gosto de Bíblia, né? Eu prefiro ouvir Bíblia do que ouvir pensamentos, né? Então, Paulo, quando ele fala aqui, a igreja de Roma, sobre as primícias do Espírito Santo e a esperança, ele diz aqui assim, o 23, olha que interessante, 8, 23 de Romanos: e não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, ele estava aqui falando que da redenção desse corpo, da renovação, da restauração desse corpo, ou seja, esse aqui vai perecer e aí um novo. Mas olha o que é interessante, nós dando continuidade no 24, porque em esperança fomos salvos. Nós temos essa esperança, nós temos essa expectativa. Porque, irmãos, qual é a nossa maior preocupação ou o nosso maior objetivo servindo ao Senhor? Eu vou para os pés, eu vou para os braços do Senhor depois de aqui. Por quê? Eu não vou levar nada. Eu não vou levar nada. E eu acho que também não serviria nada, irmãos, daqui para levarmos para lá. Então, nós temos essa expectativa, essa esperança. Então ele fala assim,
porque em esperança fomos salvos. Então eu creio na salvação, irmãos. E aí eu bato naquela tecla, vocês vão ouvir alguém dizendo que está buscando a salvação. Ah, não, estou buscando a minha salvação. Vocês vão ouvir isso. Eu já ouvi muito. Não, nós somos salvos. Então ele diz aqui, ó, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará, o 25 diz, mas se esperamos o que não vemos, aí tem que entrar o quê? Com paciência o esperamos. E aí fecha no 26, porque aí ele mostra aqui o quê? Um segredo, né? E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então existe, irmãos, dentro dessa habitação um contato de Deus com o próprio Deus dentro de nós, que aí quando nós estamos em qualquer situação, e aí nós muitas das vezes não sabemos nem como agir, Ele intervém em nosso favor diante do Pai. Então é um mistério que muitas das vezes falando não se entende, mas se vive por conta, irmãos, do conforto, do consolo, quando Ele surge por intermédio, quando vem a tribulação. Todas as vezes veio a tribulação e daqui a pouco passou e vem aquela paz, aquela tranquilidade, acende a esperança. Não, eu sei em quem tenho crido. Ou seja, essa intervenção, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, esse anseio pela redenção, ele tem que estar dentro da nossa alma. Tem que estar. Tem, irmãos. Porque se nós chegarmos ao ponto de sermos colocados em xeque a nossa fé, é aí onde vai ter que fazer valer, pastor Edson, a decisão por Cristo. Eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos. Se hoje diríamos, irmãos, eu gosto muito de prefaziar isso, porque isso aqui que nós comemos aqui, vocês não vão encontrar por aí, porque ninguém fala disso, é só um doido que nem eu. Aí entra alguém aqui, pastor, fala assim, ó, ei, junta aqui, vocês querem de tudo, vai, pastor, vocês lá em cima, quero ver vocês tudo junto unidos, vocês não são, tudo unido. Fala para mim, todos. Eu quero saber quem é que vai negar Cristo aí ou não. Porque quem negar Cristo vive, e quem não negar morre. Pode ser? Pode. Se formos passar, porque essa prova, irmãos, a igreja primitiva viveu. E por que não se fala nisso? A igreja primitiva viveu. Se ela pudesse, não foi a oferta que fizeram para Policarpo? Era só ele negar Jesus. Não. A vida inteira. Ele foi finalmente, então quer dizer, irmãos, se passarmos por essa prova, e aí? Será que nós já estamos revestidos de graça e fé para dizer, ó, eu estou no lucro, faz o serviço, e se você fizer o serviço, faça bem feito, porque é Deus te usando. Isso é loucura, irmãos. Mas nós, se não tomarmos cuidado, vamos brigar pela vida. E aí a Bíblia diz assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então quer dizer, claro que eu não vou assimilar isso a tal situação, mas percebe como nossa fé, ela tem que estar em evidência, e o anseio por essa redenção tem que estar estampado nas nossas vidas, para quando vivemos tal situação, passarmos tranquilamente. E hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, difíceis, que não está muito distante disso não, mas vamos andar. O sofrimento e as limitações físicas do cristão não são o fim da história, eles servem para nos lembrar que este mundo não é nossa casa permanente. Então, eu vou te dar uma triste história. A nossa casa não é permanente aqui. Daqui a pouco nós vamos embora, queira sim, queira não, nós iremos embora. Quando nós chegamos aqui no capítulo
no capítulo 5, onde nós estamos lendo do 5 ao 8, versículo, aqui ele nos mostra a garantia do Espírito e o caminho por fé, né? Deus não nos deixou apenas com uma promessa distante, Ele nos deu a garantia palpável no presente. O penhor do Espírito Santo, que é o versículo 5, né? Ele diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, irmãos, quem nos preparou para tudo isso aqui? Foi Deus, porque uma revelação que eu não tinha. Eu alcancei essa revelação, essa graça, com 26 anos de idade. Teve alguns que tu conseguiu no berço, e daí trabalhando, matutando para poder perseverar nesse caminho. Então, quer dizer, nós recebemos por quem? Foi o próprio Deus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Deus preparou os crentes para a eternidade e deu o Espírito Santo como penhor, ou seja, a garantia ou o sinal que Ele vai cumprir a sua promessa. Então está lá, marcado, daqui a pouco vai se cumprir a promessa aonde nós sempre estamos descrevendo, né? E aí ele vem e fala no 6 ao 8, o firmamento da confiança. Mesmo distantes fisicamente do Senhor, enquanto habitarmos nesse corpo, o cristão vive em constante bom ânimo, ou seja, coragem, preferindo, em última análise, deixar o corpo para habitar o Senhor. Então, o 6 ao 8, onde nós vemos, né? Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo, irmãos. É o que nós temos que ter. Porque Jesus mesmo disse, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele deu essa recomendação, porque Ele venceu, e certamente nós também venceremos, né? Então, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então, fé é isso, né? A gente não precisa ver para acreditar. Nós cremos, vivemos por meio de fé. E o 8 diz: mas temos confiança e desejamos. Eu estou em 2 Coríntios 5, 8, se você acompanhar aí. Antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Foi o que nós fizemos menção no início. Então, há um desejo, irmãos, pela confiança, há um desejo de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. As lutas, as dificuldades que nós temos aqui, irmãos, se não tiver essa vontade, esse desejo, precisa buscar, assim, para orar Maranata, porque para orarmos Maranata, temos que estar prontos, temos que estar, irmãos, só aguardando o momento, né? Então, não por vista, não baseamos nossa segurança nas circunstâncias visíveis, finitas ou mutáveis. Então, não precisamos ver, mas é o andar pela fé. Enquanto habitam no corpo terreno, os cristãos estão distantes da visão direta do Senhor. Direta que eu digo plena, né? Contato, guiando-se pela fé e convicção, e não por evidências visuais. Ou seja, é o caminhar pela fé, é o andar pela fé. Eu não vejo, mas eu acredito. Me faz lembrar, irmãos, um dia num culto no lar, eu já falei isso aqui também, e eu num culto no lar, as irmãs, isso tem muitos anos, e aí, lá na casa da nossa irmã Maria Madalena, que morava lá no fundão do Quênia, e aí daqui a pouco, irmãos, a graça estava tão grande dentro do lar, o gato começou a estrebuchar. Está pensando, um gato endemoniado, estrebuchou o gato. E
E aí o povo entra em oração, sabe, eu sei que o bicho saiu do gato, o gato se tribuchando, irmãos, olha que interessante. E aí, irmãos, o que eu achei interessante ali? Eu fui para aquele culto com uma indagação, irmãos, e aí a indagação, Senhor, eu sozinho, essas irmãs, tudo irmã jovem, né? A mais nova de 60 anos, né? E ali, no culto, no lar, só eu de homem, não sei o que eu estou fazendo nessas irmãs. E eu sei o que eu fazia, Deus ali, só enchendo a minha lamparina, glória. E aí, irmão, e eu indagando o Senhor, eu quietinho aqui dentro, falando com Deus, Senhor, e aí? Por que contava essa bênção para alguns irmãos que estavam mais próximos de mim no serviço? Sabe o que eu falava? Vigia, só você, oh meu Deus. E aí eu criei indagação. E foi justamente nesse culto. Aí quando eu cheguei lá, falei, Senhor, eu falei a mesma coisa que o rapaz falou para vigiar. E eu tinha que estar vigilante no sentido de que eu estava atento a tudo e todos. Aí quando eu faço essa indagação, aí Deus toma a nossa irmã saudosa Valdomiro. Oh meu Deus, aquela mulher. Fala, Deus manda te dizer, você está falando no seu coração, só você de olho no meio desses irmãos aqui, ó, foi eu que te coloquei aqui. Fecha a boca. Dali para frente, esses irmãos carnudos não tem que ficar dividindo bênção não, que vem falar o que não deve. Pois é, irmãos, Deus ele vê tudo e cuida de nós. Que experiência gloriosa, irmãos. E um culto assim dentro do lar, uma bênção. Eu falei, meu Deus, como que pode, irmãos? Então eu fico vendo, irmãos, o andar pela fé é justamente isso, é Deus agindo em favor dos seus. Porque se nós temos a causa de Deus e estamos tratando dela, Deus vai cuidar da nossa causa. Então eu vou vigiar, mas irmão, não tenha dúvida de que Deus vai deixar eu ali com um binóculo atento a tudo e todos. E eu só vou pecar, como foi lido aqui, se eu quiser. A decisão de pecar é puramente nossa. Eu fui levado aí, como diz o pastor Reinaldo, atolei o pé na jaca. Toma vergonha. Só pega se quiser esse negócio para trás de Cristo, atrás aqui. Não, se vier a oferta, põe para correr. Então, a decisão é nossa, porque Deus não intervém, irmãos, nas nossas decisões. E aí me faz chamar a atenção, irmãos, quando o Senhor fala diretamente com aquele jovem que às vezes alguém fala mal dele, mas eu prefiro não falar mal, eu digo que ele foi privilegiado, abençoado, mas ele não deu ouvido quando o Senhor fala com o irmão de Abel. Quem foi o irmão de Abel? Caim. Então Deus fala com Caim. Deus fala para ele, olha, o mal está fora, não dá lugar. Deus fez várias recomendações, mas ele estava fechado, estava irado, não queria saber, não sou cuidador do meu irmão, eu nem vou abrir para ler, irmãos, para nós não se prender muito, mas Deus falou com ele, mas ele não deu ouvido a Deus, deu ouvido à sua razão, e aí se afundou no pecado. Mesmo assim, Deus também não o abandonou, porque ele depois marcou ele e saiu do mundo aí. Mas percebe como é que Deus cuida dos seus? E o andar pela fé, irmãos, é bem isso. É essa certeza que nós temos que Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Então, andar pela fé, nós estamos habitando nesse corpo terreno, sabendo que daqui a pouco nós vamos partir. Mas olha o que diz sobre a garantia do Espírito Santo. 2 Coríntios, irmão, faz uma gentileza, capítulo 1 de 2 Coríntios, o 19 em diante. Eu vou ler 19 a 22, 2 Coríntios 1. Olha o que diz, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma
convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Fecha no 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Está lá, o selo de Deus em nossos corações. Efésios 1:11, irmã Mônica, por gentileza, para nós fecharmos aqui. Do 11, Efésios 1:11 ao 14. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E fecha no 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então percebe que Paulo ele menciona a igreja de Corinto, aos irmãos de Éfeso, e aí quando ele vai para a igreja de Filipe, aqui é o mais forte de todos, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Aqui é o melhor de todos, de saber que há uma guerra dentro de nós, no sentido de que, irmãos, queremos estar sempre mais próximo do Senhor. Então percebe, Filipenses no capítulo 1 e versículo 11, versículo 21, por gentileza, irmão. Eu leio primeiro o 20, olha o que diz o 20. Segundo a minha intensa, olha o que ele fala, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Essa nossa visão, essa minha visão, eu vou dizer para os irmãos, o que pode mudar isso? Só se eu quiser. E eu vou dizer, eu não quero. É o que ele está falando, irmãos. Isso o Senhor nos deu, o mesmo Espírito que nos deu. Ele falou assim, ó, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. É o que nós temos que fazer dentro de nós para Cristo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, o 22. Mas se o viver na carne é fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. O 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Percebe o grau de fé que o homem alcançou, vendo de que o partir e estar com Cristo é muito melhor? Então, é essa graça que nós temos que alcançar pelo mesmo Espírito que nós temos dentro de nós, para não ficarmos embaraçados com as coisas que nós temos aqui, irmãos. Percebamos que isso aqui parece que é algo de particularidade dele, de comunhão com Deus. Então nem todos vão ter essa visão ou essa fé, porque isso é fé. Porque quando ele fala segundo a minha intensa expectação e esperança, ele está falando de si próprio, de que em nada serei confundido. Eu não tenho, jamais. Alguém vai levantar aí e vai falar assim, ó, eu sou, e vim tentar trazer uma confusão para nós mediante a palavra. Não, nós sabemos em que temos crido, não só porque nós ouvimos, não só porque nós lemos, mas porque nós temos experiência com Deus. Porque a experiência com Deus, ela é tudo, irmãos. A experiência com Deus, ela sobrepõe até a própria palavra. Por quê? Porque a experiência com Deus, ela é a palavra nas nossas vidas aplicada. Quando eu tenho uma experiência com Deus, quando nós temos
experiências com Deus, foi o que esses homens tiveram. Eles tiveram e foi escrito. Por isso que eu disse que o Atos dos Apóstolos não se fechou ainda. A igreja ainda está tratando desses atos, né? E aí, a mesma expectativa que ele tem, esperança que ele tem, que a gente vê, parece que no modo particular, nós também temos que ter. Para quê? Para sobrevivermos às dificuldades daqui. Vamos lá, vou tentar terminar. A última parte mostra agora o alvo presente e a prestação de conta, que é o 9 e 10, né? A nossa esperança futura não produz passividade ou isolamento do mundo. Repito, a nossa esperança futura não produz sermos passivos ou isolados do mundo. Nós temos que ser ativos e, de fato, irmãos, fazendo o que Jesus falou: as portas do inferno não vão prevalecer. Então vocês avançam e vocês vencerão. Pelo contrário, ela gera um senso agudo de responsabilidade no hoje. Então a nossa esperança, ela gera em nós a responsabilidade do hoje, do que nós temos que fazer, né? A ambição superior do cristão, olha como é que a gente observa, né? Seja o versículo 9, que nós vemos aqui de 2 Coríntios 5, diz assim, ó: pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausente, seja permanecendo no corpo ou partindo dele. O objetivo supremo da vida do crente é um só: ser agradável ao Senhor. Eu tenho que ser agradável ao Senhor. E às vezes, irmãos, para sermos agradáveis ao Senhor, alguém não vai gostar da gente. Mas por que eu me preocuparia em agradar? Porque hoje nós temos uma preocupação de agradar o homem, mas nós temos que ser agradáveis a Deus. E de que forma nós vamos ser agradáveis a Deus? Observando a sua palavra, vivendo em harmonia uns com os outros, amando uns aos outros. Jesus chegou uma feita e disse assim, ó: eu vos dou um novo mandamento. Ó, que ousadia! De fato, que ameis uns aos outros. Então, quando nós amamos uns aos outros, irmãos, nós estamos sendo agradáveis ao Senhor. E o que o Senhor espera de nós é justamente isso, né? E aí, quando nós vamos para o 10, eu estou só sendo sucinto aqui, né? O 10 é bem abrangente, mas vamos lá, que já fala do tribunal, né, de Cristo. E aí nós já falamos muito, né, estudamos muito sobre o tribunal de Cristo, né? Todos os crentes comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber a justa recompensa pelas obras boas ou más, feitas através do corpo. Não se trata de um julgamento de condenação eterna, mas de avaliação de obras e galardão. Então, uma avaliação geral. Vamos passar pelo crivo de Deus por tudo que nós fizemos. E não é o que você está fazendo aqui dentro da igreja, não, irmão. Tá? Sonoplasta aí, não, viu? De que forma você está usando esse tabernáculo para glorificar o Senhor lá fora? Não é aqui dentro, não. Aqui dentro nós temos que juntar para louvar o Senhor, aprender a sua palavra, pedir para Ele nos ajudar a aplicá-la nas nossas vidas. Então, usar essa casa, esse tabernáculo lá fora, para testificar de Cristo. Então, isto que vai ser avaliado. Aí nós vamos pegar aqui a referência do tribunal. Coloca por gentileza, Mônica, Romanos 10, Romanos 14, 10, 12, fala sobre o tribunal de Cristo. Olha o que Paulo agora ele fala para a igreja de Roma, capítulo 14 de Romanos 10, 12, ó. Mas tu, olha aqui como ele começa, né? Olha a indagação. Mas tu, por que julgas teu irmão? E olha que nós temos esse espírito, né, de julgamento, né? Então, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Olha que coisa, irmãos. Nós falamos aqui de pecado premeditado, né? Aí ele diz assim, ó: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então percebe que ele, vamos voltar lá, irmão. Eu queria mais umas duas, ó, só para ficar aqui. Ó, percebe que ele faz uma observação que serve para mim, para vocês não, para mim. Mas tu, por que julgas teu irmão? Olha o perigo do julgamento precipitado, o desprezar. Mas por que despreza teu irmão?
parcialidade, a pessoa ser parcial. Irmãos, e aí ele vem e fala, ó, pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para tratar isso aqui também, viu? Você perdeu por causa disso. Mas vamos lá, o 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará. O 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. E até o 12. Então, haverá o quê? No tribunal de Cristo, vai haver o quê? Vai haver, irmãos, vem cá, vamos tratar de como foi. O que é bem completo mesmo, para nós fecharmos, é 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Que aí, irmãos, o glorioso de tudo é que nós sairemos daqui, vai haver um momento que nós adentraremos ao tribunal de Cristo. E aí vai haver isso aqui, ó, o 3:10, olha o que ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então existe um fundamento, nós estamos edificando sobre esse fundamento, e esse fundamento, 11, é Cristo, viu? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, se quiser construir alguma coisa, é na pessoa de Jesus, porque é ele que tem que ser reconhecido. O 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, no dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O 14, mano, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ao tribunal de Cristo em antiguidade. E veja no 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Então percebe-se, irmãos, que o que vai acontecer? Nós vamos sair daqui, nós vamos deixar esse tabernáculo, nós vamos entrar na presença de Deus. Deus tem muitas coisas a nos revelar, e o que nós estamos construindo aqui? É para o nosso deleite? É para a minha aparição? É para que eu seja visto e ovacionado? Ou é para a glória de Deus? Então é uma avaliação que nós temos que fazer, nós mesmos, em tudo que nós fazemos. Porque, como o pastor mencionou aqui de um texto na primeira carta de João, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós não fazemos nada de uma forma aleatória. Eu estou fazendo aqui porque me deu vontade. Não, eu faço convicto do que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa para mim e para minha glória, naquele dia vai ser meio que descoberto. E aí diz que se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Ou seja, para quem estamos fazendo o que fazemos hoje? E não digo que dentro não, irmãos, é as nossas ações, comportamento e atitude. Fecha. O resultado, receber a recompensa, galardão ou prêmio, pelo que foi feito por meio do corpo, seja bem ou mal, é aquilo que tem valor eterno, versus o que foi inútil. Então, nós temos aquilo que vai ter valor eterno, que estamos fazendo aqui na eternidade, e aquilo que foi feito aqui de forma inútil. A decisão, palavra e atitude tomada no corpo atual repercutirá na eternidade. O que nós fizermos aqui, irmãos, seja bom ou ruim, vai repercutir na eternidade. Viver, aí eu fecho agora, viver com o tribunal de Cristo aqui, ó, em mente, nos resgata da superficialidade e traz santidade ao nosso cotidiano. Quando nós entendemos que nós passaremos diante de Deus e tudo que nós fizermos aqui vai ser colocado às claras
claras para que o próprio Jesus ele falou assim, ó, está aqui, ó, recebe pelo que você entendeu que era para a minha glória. Irmãos, quando nós tivermos isso em mente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sair da superficialidade, irmãos, a qual vivemos aqui, e vamos ter uma vida de santidade, de santificação, fugindo do nosso cotidiano, irmãos, que muitas das vezes nos leva de contrário à vontade de Deus. Às vezes achamos que estamos fazendo alguma coisa para a glória de Deus, mas não estamos, porque estamos pensando em nós mesmos. Queridos, eu digo uma coisa, eu repito, nós infelizmente não temos esses esclarecimentos no nosso dia a dia. Você não vai ver isso em lugar algum, porque isso hoje em dia não traz público, nem plenário, nem aplauso, e não é isso que nós devemos querer, mas nós temos que ter o conhecimento da palavra, porque se tem uma coisa que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, é o cumprimento da palavra, e daqui a pouco ela vai se cumprir de uma forma plena, e aí nós vamos partir daqui, irmãos, e não estaremos mais aqui, porque o Senhor nos tomará. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos de pé. Como é importante, interessante esse ênfase que o pastor Marcos tem dado com respeito a não vemos muito esse tipo de ensinamento, orientação. Isso é verdade. O ser humano hoje vive tanto ligado em si próprio, nos seus interesses, naquilo que o faz importante na terra, que pensar em alguma coisa importante no céu não tem muito cabimento. Jesus, pessoal, o que vai colocar, porque tem muita coisa já planejada para acontecer. Isso é uma visão totalmente contrária ao que a Bíblia nos ensina. Mas que Deus nos ajude. Obrigado, Pai, por tudo que temos visto e ouvido, pela palavra ministrada, que em nosso coração sempre sejamos entendendo como é importante valorizarmos, priorizarmos, até porque não dizer, temos a Ti como, ó Pai, exclusivo em nosso coração, para que tenhamos todas as outras coisas como supérfluas, desnecessárias e sem nenhum valor, porque assim teremos como cumprir de verdade o Teu propósito na nossa vida, faremos, Senhor, as coisas de maneira certa, focado no que realmente importa. Ensina-nos isso. Agora nos despeça da Tua paz, nos dê ao Senhor no final de semana abençoado tudo que está proposto, e que sempre em nosso coração haja um desejo de Te buscar. Fica conosco, eu Te peço obrigado por tudo, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consciência, diga amém. Deus abençoe a todos. Para eu dizer uma coisa só, no meio desse tudo, Deus tem muita gente que está preocupada com o céu. Que céu. Mas é verdade. A verdade é essa, não adianta a gente. Entendeu? São poucos, todos os projetos são poucos que estão preocupados com o céu. A maioria está preocupada com o sinal. É uma distração. Distrações, preocupadas com as coisas dele.